é a autora de edições como Demónio do Ouro e Coração, Cabeça e Estômago, tendo em curso a edição de outros volumes, nomeadamente História de Gabriel Malagrida e da Caveira do Mártir, e ainda do Romance de um Homem Rico. Sem mais delongas, eu passo a palavra à minha colega Cristina Sobral. Obrigado, João, pela apresentação. Obrigado. Aqui. Eu estava a agradecer ao João a apresentação, queria agradecer também aos dois centros de investigação que promovem este encontro, e especialmente à Sandra Boto, que me convidou. É um prazer estar aqui, também não quero perder muito tempo para tentarmos recuperar algum tempo. Antes de mais, eu pedia-vos autorização para uma pequena evolução genética do título da minha comunicação. Acrescentei com autógrafo, representado entre parênteses retos, e cancelei, rejeitei porquê, representado entre parênteses angulares, e explico porquê. Quando falamos de um autor incontestavelmente canónico, isto é um clássico, a pergunta editar porquê é meramente retórica. Editar é dar a ler um texto e é da natureza dos clássicos serem lidos. Por isso, a edição de um clássico da literatura não precisa de mais justificação. As perguntas importantes são outras duas: para quem e como? A resposta à pergunta para quem seria igualmente retórica, já que os clássicos são leitura comum de todos os tipos de público, se não fosse o facto de diferentes tipos de público pedirem diferentes tipos de edição. Assim, a pergunta para quem está estreitamente ligada à pergunta como. Por razões estritas de disponibilidade de tempo, tratarei apenas de edição de obras camilianas cujos autógrafos se conservaram. Creio que existe hoje o consenso sobre o facto de um clássico da literatura dever ser lido em edição crítica ou, pelo menos, em edição de divulgação, ou seja, a edição que dá a ler o texto crítico sem os elementos que o fundamentam. Peço desculpa, onde é que isto passa o slide? Não está a passar. Onde? Era suposto ser no rato, não era? Sim, mas eu acho que este computador tem aqui nesta seta. É no cursor, ok. Só que eu tenho aqui agora. Já está. Isso, ok. Então, em 2012, a imprensa nacional assumiu... peço desculpa. Ok. Eu peço desculpa, entretanto perdi-me, vou recuperar. Creio que existe hoje consenso sobre o facto de um clássico da literatura dever ser lido em edição crítica ou pelo menos em edição de divulgação, ou seja, a edição que dá a ler o texto crítico sem os elementos que o fundamentam. Camilo Castelo Branco tem interessado a diferentes tipos de público ao longo de quase 2 séculos, como mostram as diversas coleções camilianas formadas por personalidades cuja devoção à obra de Camilo não foi condicionada por necessidades profissionais e sim por puro interesse amador, entendido aqui o objetivo no seu sentido literal e mais nobre. Conhecem-se várias coleções camilianas, por exemplo, aquela com destaque para a primeira, que foi recentemente classificada como bem cultural de interesse público. Veja-se ainda, peço desculpa, está aqui. Veja-se ainda a presença recorrente de Camilo no discurso de políticos e de historiadores. Se seguirem estes links, percebem que políticos tão conhecidos como aquele que ali está, recorrem ainda hoje a Camilo para reconhecer uma certa realidade do Portugal que ainda hoje existe. E a forma como Camilo continua a alimentar outras artes, nomeadamente e muito recentemente a cinematográfica, com um filme de 2018 que adapta o livro do Padre Diniz, além de muitas outras realizações cinematográficas anteriores que todos nós conhecemos. Todas estas pessoas tiveram que ler Camilo, como é evidente. Em 2012, a imprensa nacional assumiu o projeto editorial de publicação das principais obras de Camilo em edições críticas preparadas por uma equipa de críticos textuais do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, coordenada por Ivo Castro. O projeto tinha um antecedente em 2007, com a publicação da edição crítica e genética do Amor de Perdição, pelo professor Ivo Castro. Esta é a edição que constitui um marco no campo bibliográfico camiliano.
Note-se que já existiam pelo menos 2 edições que cumpriam satisfatoriamente o objetivo de dar a ler o texto segundo a presumível última vontade do autor, limpando dos efeitos de ruído introduzido por outros agentes, normalmente os tipógrafos, que é o critério a que obedece um editor crítico. Cumpri-lo-á, como bem nota Ivo Castro, qualquer edição que reproduza o texto da quinta, introduzindo oportunas mas miúdas correções aos lapsos não autorais que contém e atualizando criteriosamente a ortografia. Assim faziam as edições de Maria Isabel Rocheta e de Maximiano Carvalho e Silva. Esta última trouxe uma novidade. Deu a ver em facsímile pela primeira vez o manuscrito autógrafo guardado no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro. Registou em aparato todos os lugares variantes das 5 edições revistas pelo autor e do manuscrito. Ora, o facsímile do manuscrito é dado a ler na página par, em face da edição crítica na página ímpar. E nesta registam-se apenas as lições validadas do autógrafo e nunca as lições canceladas pelo autor. Assim, os registros de aparato mostram mais do que mostram mais do que seria necessário, uma vez que duplicam lições que o leitor pode ler sozinho, claramente no facsímile, e também menos do que seria necessário, já que não oferece a leitura das lições canceladas, aquelas que só com muita dificuldade o leitor não familiarizado com o processo de escrita camiliano poderá decifrar. A edição, apesar do rigor com que foi feita, cumpre mal 2 objetivos. Impõe ao leitor da edição crítica uma imagem do manuscrito que não lhe será útil e sonega aos interessados na gênese o conhecimento de todos os fenómenos genéticos anteriores às edições impressas ou os documentados apenas no manuscrito através das emendas do autor. A edição de Ivo Castro também é dupla, mas oferecem páginas lado a lado, edição genética e edição crítica, inaugurando um modelo de edição genética adequado à obra de Camilo e aliviando o aparato da crítica do registro de toda a variação que pode ser vista na genética. Foi uma edição modular que abriu o caminho à fase seguinte, a reunião de uma equipa no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, que tem preparado edições genéticas das obras com manuscrito autógrafo e edições críticas publicadas na imprensa nacional. A coleção inaugurou-se com a reedição do Amor de Perdição e conta já atualmente com 10 títulos publicados, incluindo a história do Gabriel Malagrida, que não está em curso, está publicada já neste momento, dos quais 5 com autógrafo. Considerando a amplitude do público camiliano, foram definidos para estas edições critérios que pretendem poupar ao leitor encontros demasiado severos com os elementos de fundamentação. O discurso crítico costuma ser apresentado como introdução e o aparato crítico, que é costume encontrar-se em pé de página, foram ambos relegados para o final do volume. No aparato das edições com autógrafo, registam-se as lições divergentes apenas quando a lição estabelecida não é a da última edição revista pelo autor, casos em que a decisão editorial pede justificação por não aceitar a lição do testemunho base. Procurou-se assim oferecer edições atrativas e de fácil leitura, que ninguém desdenharia levar para a praia, ao contrário do que se poderia pensar. Procurou-se assim oferecer edições atrativas e de fácil leitura, indo ao encontro de todos os tipos de público e reservando para a edição genética a leitura do manuscrito, que apenas dá a conhecer a gênese, sem contribuir para o estabelecimento crítico do texto. Esta decisão, nunca explicitada fora da equipa que trabalha do projeto, não foi, como seria de esperar, compreendida e gerou observações, como a de Hugo Pinto Santos, autor recente de uma antologia de toda a ficção curta camiliana, que assim se refere à coleção da imprensa nacional. Assinale-se que não se trata integralmente de uma edição crítica, uma vez que a coleção de variantes parece ser claramente seletiva, mostrando-se em alguns casos diminuta, além de haver um elenco reduzido de aparato crítico, pelo menos em certos títulos já vindos a lume. A observação não é válida para as edições sem autógrafo, já que nestas registram-se todas as variantes das edições revistas pelo autor. Nas edições com autógrafo, apenas são registadas as variantes anteriores à do testemunho base, se esta for considerada errónea. Nesse caso, é discutido o erro e justificada a opção editorial com a apresentação das lições concorrentes. Outro critério adotado para estas edições foi o seu pendor pedagógico.
Mesmo quando o manuscrito não contribui para o estabelecimento crítico do texto, ele está presente nestas edições. Além de uma nota editorial onde se descrevem os fenómenos mais marcantes da gênese dos romances, o aparato também dá conta de alguns exemplos de evolução genética considerados significativos ou exemplificativos. Pretende-se assim chamar a atenção do leitor que, em princípio, não vê utilidade numa edição genética para alguns motivos de interesse que ela poderá ter, descrevendo de forma simples aquilo que numa simples consulta de edição genética poderia não ser transparente para tal leitor. Não se fica por aqui a utilidade dos manuscritos. Pontualmente, eles podem ser imprescindíveis para a fixação do texto. Não acontece assim na edição crítica do Amor de Perdição, porque este foi o romance mais reeditado por Camilo. É o único que teve 5 edições revistas pelo autor, tendo, portanto, múltiplas ocasiões para correção de erros cometidos pelos tipógrafos nas edições antecedentes. Mas, para algumas das obras de que se conservaram autógrafos, existe apenas uma edição revista pelo autor. É o caso do Demónio do Ouro e da Caveira da Mártir. Se os respectivos autógrafos não tivessem sobrevivido, a função do editor crítico seria a de dar a ler o texto da edição única, depois de corrigidos os erros evidentes atribuíveis ao tipógrafo. Perante o manuscrito, a edição impressa continua a ser o testemunho base para o estabelecimento crítico do texto, pois, como sabemos, o autor fez ainda, sobre as provas, alterações substantivas ao texto documentado no autógrafo. Poderíamos imaginar, portanto, que o manuscrito não será de qualquer utilidade. Vejamos, no entanto, 2 lições do Demónio do Ouro. A primeira é aquela que ali veem, onde lemos um confronto que se dá entre um conde, o Conde Ferrer, e um pequeno comerciante chamado Johnson Fowler, de medianos haveres e proverbial probidade, estou a citar Camilo, sob cuja tutela foi pela família colocado o conde, por incapacidade de administrar os seus bens. Não há nada neste passo que indique a necessidade de qualquer correção por parte do editor. Recebido com desconsideração pelo conde, o administrador responde às suas provocações com severidade, mantendo, porém, o respeito e a distância que se impõem perante um homem violento. A segunda edição, póstuma, publicada pela parceria António Maria Pereira em 1905, corrige os erros mais evidentes cometidos pelo tipógrafo da primeira edição. Não os corrige todos, evidentemente, mas percebemos que o tipógrafo ou um revisor de provas que tenha trabalhado para este editor esteve atento àquilo que era mais evidente. Emenda, por exemplo, entre outros erros, perceber-se num contexto em que era notoriamente errónea a lição da primeira edição, Chesterfield William Dodd, que é um erro que junta o nome de 2 personagens diferentes, eliminando a personagem que estava a mais, Josefina para Josefina e Lágrimas para Lágrimas, por exemplo. Mas este tipógrafo não vê nada que emendar na página 72, que é reproduzida tal e qual como se encontra na primeira edição. Do mesmo modo, não encontraria o que emendar o editor crítico se não tivesse acesso ao autógrafo, e não apenas à lição validada pelo autor, mas principalmente à lição por ele rejeitada. De facto, o autógrafo mostra que a lição violento não é autoral. Camilo não pretendia atribuir ao conde um caráter violento, do qual não havia nenhum antecedente no texto. Queria sim referir o seu estado de embriaguez, o qual justificou o receio que dele teve o administrador. A palavra escolhida não pôde ser ébrio, que já tinha sido usada 5 linhas acima, por isso começou por ser embriagado, que é a palavra que está cancelada. Porém, o gosto de Camilo por palavras incomuns, gosto esse documentado em centenas de emendas que se observam em todos os autógrafos camilianos já estudados, leva-o a preferir um adjetivo raro, vinulento. A topografia desta substituição mediata fez o resto. O ascendente do B da palavra cancelada ficou sobreposto ao N da palavra inscrita na sobrelinha, criando as condições ideais para a lectio facilior do tipógrafo. Cabe ao editor crítico repor a lição autoral, que pode ser percebida graças à relação de sinonímia que se estabelece entre as palavras substituída e substituta e graças à materialidade da escrita observável no autógrafo. No segundo exemplo, Camilo faz um excurso de considerações sobre o temperamento contido e frio dos ingleses por comparação com a emotividade dos meridionais.
A antítese pertinente é a seguinte: lá nesses países onde refinam as idealidades, constrangidas por severa pausa, não há o desafogo da paixão que se desata e ata com larga trela de desvarios. O que poderia levar o editor a pensar que há aqui lições não autorais, se não é difícil por vezes perdermos no camiliano caudal de linguagem cuja força parece inextinguível, de que fala a professora Maria de Lourdes Ferraz, e que nos leva a sermos tímidos e prudentes quando se trata de emendar a retórica de Camilo. Também aqui, a edição da parceria não achou o que emendar, reproduzindo a lição da primeira edição sem alteração substantiva. É o autógrafo, mais uma vez, que nos alerta para a inconsistência de uma antítese, que opõe a contenção dos ingleses metaforizada em severa pausa à paixão dos latinos metaforizada em alguma coisa que se desata e ata. Nem se entende como é que uma pausa pode ser constrangedora, nem se aceita que uma paixão à qual se dá a larga trela possa atar-se. Camilo escreveu outra coisa: constrangidas por severa pauta e não pausa, e que se desata e ala e não ata. Em 2 lugares o tipógrafo cometeu o mesmo tipo de erro por eco contextual. A consoante inicial de severa influenciou a leitura de pauta e a segunda sílaba de desata foi replicada no verbo seguinte, constituindo quase uma ditografia. Só na edição de 2014 da Imprensa Nacional estes 2 erros foram corrigidos. Mas não são casos únicos. Vejamos 2 exemplos da Caveira da Mártir. Este, por exemplo, refere o narrador as 2 tarefas, aquelas chamam empresas, que, Paulo, peço desculpa pela qualidade da imagem, é porque a fotografia não pôde ficar melhor. Portanto, dizia o narrador, refere as 2 empresas, as 2 tarefas, que Paula Perestrelo planeia para devolver a filha à sua amiga Catarina. A primeira empresa, portanto, a primeira tarefa é ter a certeza de que Antónia é a filha do seu antigo amante. A segunda seria trocada depois, adequando-se às circunstâncias que adviessem, de forma a encontrar a melhor forma de aproximar mãe e filha. Esta pode ser a interpretação que um leitor fará do que se lê na primeira edição, tentando clarear um sentido que não é transparente. Teria, por exemplo, o tipógrafo omitido texto a seguir a depois, seria trocada depois de alguma coisa, haverá aqui alguma lacuna? Que emenda poderá um editor conjecturar para sanar um problema que adivinha? Também o editor Tavares Cardoso, da segunda edição da Caveira, feita em 1902, emendou alguns erros evidentes. Emendou, por exemplo, eutuou para entoou, centos e tanto mil cruzados para cento e tantos mil cruzados e outros erros que eram óbvios. Mas não se atreveu a emendar a lição sobre a segunda empresa que Paula Perestrelo considerava ou não achou nela o que emendar, reproduzindo exatamente o que está na primeira edição. Mais uma vez, a lição do manuscrito revela que foi a materialidade da escrita que produziu o erro. O tipógrafo leu a cedilha de traçada como o ascendente de um dígrafo da palavra que fora cancelada na linha, o que lhe sugeriu a leitura trocada, sem sequer notar que a palavra substituída era cogitada e que a substituta poderia ser um sinónimo. Um último exemplo. Narra-se aqui uma batalha histórica, a Batalha Naval de Matapão, comandada pelo Conde de Rio Grande e onde Camilo situa uma das personagens principais da Caveira da Mártir. A personagem chama-se Francisco Xavier, aparece ali como Frei António, mas é um erro que não é um erro do tipógrafo e, portanto, não me vou referir a ele. Há um diálogo em que o conde do Rio Grande, portanto o comandante do navio, diz a Frei Francisco, e não António, aqui a bordo há disciplina severa. Quando eu mandar descer os que não professam armas, Frei António, a frase é terminada na verdade, Frei Francisco, irá rezar litanias na Câmara? Meu general, eu sou como os frades batalhadores dos tempos heróicos de Dom João I e Dom Afonso V, aliás. Se o hábito me tolher os movimentos, despiloei. Como mortalha, dispenso. Antes quer que me vistam da espuma das ondas.
O Frade responde, portanto, que com ironia, o comandante diz que o mandará retirar-se quando a luta estiver no seu auge, e esta ironia, terminando a frase do almirante, e sugerindo que, ao contrário de si próprio, que enfrentará a batalha apesar da sua condição religiosa, o conde fará o que competiria a um religioso fazer, isto é, irá rezar litanias na Câmara. O passo é de veras inadequado, já que representa uma acusação de cobardia ao conde, a qual não é consistente na narrativa. Mais uma vez, o editor de Tavares Cardoso se notou a inconsistência, não soube como remediá-la. E é, de novo, o autógrafo que mostra claramente o eco contextual sofrido pelo tipógrafo da primeira edição, o qual, sugestionado pelo discurso na primeira pessoa da frase anterior e pelo facto de esta, sendo uma oração subordinada, ficar em suspenso e ser completada com a oração subordinante apenas na fala seguinte, foi induzido a manter a pessoa verbal em que a frase começara, passando por cima do facto de esta ser agora assumida por outra personagem que usa claramente a primeira pessoa. Irei rezar litanias. Afinal, nem o conde do Rio Grande tem um momento de fraqueza militar, nem a Francisco Xavier ocorrem ironias insultuosas no momento épico que lhe custará a perda de uma perna, ele vai perder uma perna nesta batalha. De tudo isto resultam duas conclusões. A primeira é que, mesmo podendo a vontade autoral representada no autógrafo ter sido ultrapassada numa edição revista pelo autor, ainda assim, o manuscrito não pode ser posto de lado na edição crítica, já que pontualmente é ele o único testemunho que ilumina as dúvidas do editor e lhe dá o fundamento necessário para correções que, de outro modo, poderiam não ser feitas. Quando dispomos de um autógrafo, a introdução das, e cito Ivo Castro, oportunas mas miúdas correções aos lapsos não autorais, depende por vezes da análise de lições rejeitadas no manuscrito e da observação da materialidade da escrita. A segunda conclusão é que a nenhum leitor de Camilo, qualquer que seja a profundidade ou o âmbito da utilização que faz da obra do romancista, serve uma edição que não seja crítica, sob pena de se enredar em difíceis interpretações de um texto que não diz o que Camilo escreveu. Lamenta-se que não tenham sobrevivido senão 19 autógrafos camilianos, um número diminuto face à centena e tal de títulos publicados pelo autor, sendo legítimo supor que o texto crítico das obras de que não temos autógrafo não seria igual se o tivéssemos. Dissociada no plano editorial desde 2012 a edição crítica da edição genética, resta saber a quem será dada a ler esta última e como. 4 dos autógrafos sobreviventes estão em mãos de particulares e, portanto, por enquanto, não disponíveis. Estão terminadas ou em fase de revisão as edições genéticas de 9 obras, todas aquelas que vêem ali naquela lista. Destas, apenas 4 estão publicadas. O Amor de Perdição, de que já falámos, A Espada de Alexandre e a História de Gabriel Malagrida, que foram publicadas como teses de mestrado, e as Novelas do Minho, que foi publicada numa tese de doutoramento, e, por agora, mais nenhuma das edições genéticas está publicada. Podemos perguntar para quem são feitas estas edições, se não são certamente para aquele público genérico que lerá as edições críticas. A resposta óbvia parece ser para os críticos genéticos. Na verdade, em edições genéticas podem colher-se os dados com os quais se pode chegar a constituir, como planeava Almut Crazion, uma teoria da escrita. E essa poderá ser uma das responsabilidades do crítico genético, mas a psicolinguística e a sociolinguística encontrarão proveito em estudos que, descrevendo diversos processos de escrita autorais, sejam capazes de responder a perguntas sobre como se produz um texto criativo, quais as diferenças entre um texto criativo e um texto reprodutivo, sobre a existência de fenómenos mentais comuns à escrita criativa e à escrita reprodutiva e sobre a determinação do processo de escrita por condicionantes como o género, a idade, a origem geográfica, a época, etc. Já o lexicógrafo colherá numa edição genética dados que não podem ser obtidos de nenhuma outra maneira. Leitores de 3 séculos diferentes reconheceram ao romancista de Sade, além das qualidades de ficcionista, a função de tesauros linguístico. É bem conhecida a influência da obra de Camilo na padronização da língua. O léxico do Dicionário de Moraes ampliou-se e documentou-se nos textos camilianos, mas apenas nas suas formas publicadas e impressas.
Exumar o léxico camiliano cancelado nos autógrafos fornece atestações importantes que nunca foram consideradas e estudar as relações entre formas substituídas e formas substitutas oferece material relevante para análises linguísticas. Uma certa parte das emendas feitas por qualquer autor é constituída por aquilo que poderíamos chamar emendas não criativas, isto é, aquelas emendas que não são motivadas pela construção literária do texto, mas são feitas para assegurar a coerência linguística, formal e lógica que qualquer enunciado deve obter para que seja eficaz no processo comunicativo. Não me refiro aqui àquilo a que a crítica genética francesa chama geralmente emendas livres, ou seja, livres e não livres, que são aquelas, as não livres, que dependem sintaticamente de uma emenda livre. Refiro-me a hesitações gráficas e linguísticas do autor, correção de erros pelo próprio autor, portanto, outro tipo de variantes. Estas emendas, estas hesitações gráficas e linguísticas são material interessante para o estudo da evolução da língua e da ortografia. Mas são talvez os estudos literários os maiores beneficiários de uma edição genética. Saber documentadamente onde punha Camilo o seu empenho modificativo tem-nos revelado um Camilo que escrevia em processo. Estou a citar Crézion para esta designação de escrita em processo. Não significando isto, todavia, que não sabia onde a sua história ia dar antes de escrevê-la. Pelo contrário, podemos afirmar que, em regra, ele tinha mentalmente delineado a história que queria escrever, com as suas principais peripécias e o seu desenlace, embora não tivesse previsto todos os detalhes em que se desenrolaria a ação e os fosse criando e adequando à medida que escrevia. Isto é o que resulta do facto de Camilo escrever sob inspirações reais, ou seja, construir a sua ficção sobre histórias que lhe contaram, sobre informações históricas lidas em livros de diversas naturezas, sobre notícias de jornais antigos e sobre documentos mais ou menos avulsos que lhe chegaram às mãos, muitas vezes comprados em leilões, emprestados ou entregues por amigos de várias formas. O estudo exogenético dos romances camilianos está quase todo por fazer, mas o que conhecemos permite-nos perceber o gênio de Camilo, que, com elementos exogenéticos muitas vezes dispersos e sem qualquer relação entre si, colhidos aqui e ali em fontes de tipos muito diversos, compunha narrativas onde todos aqueles elementos se arrumavam docilmente para formar um puzzle coerente, cujas serziduras o autor não se acanha de nos apontar, ciente de as ter feito com perfeição. Este método de trabalho, que lhe poupava o esforço de continuamente inventar ab ovo novos enredos, põe à prova a sua prodigiosa imaginação, necessária às serziduras, mas condiciona-lhe a escrita, impedindo revoluções drásticas na diegese. É isso mesmo que vemos documentado nos manuscritos. São poucas e raramente radicais as conversões do sentido do texto. E são, por outro lado, muitíssimo abundantes os fenómenos de similitude e de intensificação, através de seleção lexical ou de amplificação. A operação de escrita mais frequente é, sem dúvida, a substituição e a menos frequente a supressão, muitas vezes contrabalançada por adição em graus próximos, o que mostra que a matéria verbal raramente diminui, mas é trabalhada, por vezes intensamente, no sentido do apuramento retórico e do apuramento de detalhes que aproximem a caracterização das personagens e a coerência diegética ao plano idealmente concebido para a obra, isto é, ao programa literário por ela assumido. Em breve esperamos poder oferecer a todos os interessados nas virtualidades da edição genética da obra de Camilo a possibilidade de a ela acederem com facilidade. A recente criação da Cátedra Camilo Castelo Branco na Faculdade de Letras de Lisboa, financiada pela Câmara Municipal de Sintra, veio agora facultar os meios para a publicação online de todas as edições genéticas já prontas e também daquelas que virão a ser feitas, num sítio próprio onde as edições linearizadas poderão ser utilizadas lado a lado com as imagens dos manuscritos. Serão sempre edições verticais, isto é, que registram todas as variantes substantivas e todas as variantes linguísticas de todos os testemunhos de uma obra. Responderão assim, no sítio próprio, ao desejo dos que querem conhecer exaustivamente a variação entre os testemunhos camilianos. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu agradeço esta comunicação em circunstâncias tão prandiais. Não sei se, dado o adiantado da hora, é possível ainda acolher uma pergunta
Portanto, eu pergunto se entre a assistência ou de entre o grupo que está a assistir virtualmente. Está ligado. Sim, está ligado. Não, não tenho nenhuma pergunta. Portanto, poderia ser ociosa a minha intervenção. Espero que não seja. Acho que, neste momento, sinto-me na obrigação de a felicitar vivamente pelo que nos apresentou. Não só por aquilo que já nos apresentou e que eu conheço através das suas publicações, enfim, a sua coordenação das edições de Camilo, publicadas na Imprensa Nacional, mas precisamente pela forma clara, perentória e, ao mesmo tempo, sucinta deste projeto. Portanto, acho que, ao contrário, no momento em que lemos críticas absurdas como aquelas, acho que é fundamental dizer vale a pena editar Camilo com estes critérios. Aliás, me pareceu muito avisado também esta sua nótula final sobre a Cátedra Camilo Castelo Branco em Sintra e o projeto digital, onde aí sim, creio eu, caberá toda uma outra dimensão que o papel, por vezes até direi, não suporta. Mas isso será discussão. Finalmente, eu não sei se este encontro virá a ser editado. Espero que venha a ser editado. Agora, se me permite, eu acho que, em alguns casos, a partilha de diapositivos, não peço mais, ainda devemos ter um texto, enfim, em trabalho, não é redação, mas a partilha de diapositivas eu acho que seria uma coisa muito útil. E desde já rogava-lhe, se fosse possível, que me enviasse essas diapositivas para o meu mail, porque gostaria de ler alguma... Tem. Ótimo. Pronto, porque gostaria de ler algumas com mais atenção, aliás, havendo informações detalhadas muito importantes que eu gostaria de... Enfim, não tive tempo de tomar nota e gostaria de tomar nota. Muito obrigado pela sua intervenção, claríssima, e por, enfim, as excelentes opções tomadas. Muito obrigado. Muito obrigado também ao seu comentário. Vamos digerir as comunicações. Muito bem. Terminamos então, se calhar. Muito bem, então, nesta qualidade e para felicidade de todos, vamos terminar esta sessão matinal. Agradeço muito a vossa atenção e encontramos-nos certamente, não sei qual será a hora do reinício, às 2h30. Vai ser uma sessão online apresentada pelo professor Ramon Alves Jáquer. Portanto, eu espero que quem quiser almoçar aqui ao lado tem com certeza tempo para estar de volta às 2h30. Vamos tentar recuperar este caso. Queria agradecer também muito a todos os oradores, à professora Cristina Sobral em particular, e queria também acrescentar que, se todos estiverem de acordo, quem tem apresentações, podemos partilhá-las, disponibilizá-las entre os oradores ou entre alguém do público interessado. Se estiverem de acordo, podemos fazer isso, porque já percebi que será mais fácil, a posteriori, fazermos uma leitura mais calma, mais tranquila do que foi apresentado. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Entretanto, Isto faz muita impressão. almoçar aqui à cafetaria, temos o menu e será mais rápido. Muito obrigada.